Então vamos Vamos, né? começar com a nossa jornada do terapeuta de hoje, essa troca de saberes, né? Hoje eu tenho o prazer de receber Luciana Frias, que não é só uma pessoa que eu amo, não é só uma pessoa com quem eu convivo e já dancei, já abracei muito. Ela não é só isso. Verdade. Ela é uma profissional muito séria, muito competente e muito apaixonada por aquilo que ela faz. A jornada do terapeuta, ela tem o objetivo de trazer aqui cultura, conhecimento, amor, alegria em formato do ofício sagrado de cada terapeuta. Então nós já recebemos aqui vários colegas, várias abordagens, todas que convergem para o fortalecimento da nossa saúde. Então, como que nós podemos abraçar e fortificar as pessoas que estão sofrendo diretamente com a nossa realidade hoje pela terapia? Como que a gente pode colaborar nesse processo, né? É isso que cada terapeuta está trazendo aqui todas as noites. Não é vender um produto. Olha, a musicoterapia faz isso, biodança faz aquilo, reiki faz aquilo outro. A gente está trazendo aqui a nossa vivência pessoal. Então isso fala muito mais alto do que qualquer livro, qualquer faculdade, qualquer curso, entendeu? A nossa vivência é a prova viva do que nós estamos falando aqui, expondo para vocês. Então, essa é a jornada do terapeuta. Bem-vinda, Luciana Frias. Gratidão, Cizinha, gratidão. É um prazer imenso estar aqui com você, né, nesse projeto lindo que você está fazendo, tão rico e tão necessário, né? A gente parar para observar e para perceber toda essa riqueza que está à nossa volta, né, em termos de terapias e tudo mais. Então, é um grande prazer para mim poder estar aqui com você, falando de uma coisa que eu amo de paixão, que é a musicoterapia, né? Melhor ainda. É uma coisa assim tão gostosa que 59 minutos voa e a gente vai tentar ser o mais objetivo possível para tentar passar o quanto mais de informação para as pessoas que não conhecem e para quem já conhece contemplar isso de uma maneira ainda maior, né? Então vamos lá. Exatamente. Lu, de onde você é? Então, eu nasci numa cidade no interior de Pernambuco chamada Garanhuns. Eu sou de Garanhuns, mas moro já em Recife já tem mais de 20 anos. Então já me considero recifense de coração. Com certeza. Aliás, Recife é um perigo, porque chegar lá e logo se apaixonar e logo ficar. Quem não quiser se prender a Recife, não pise lá. É o meu conselho, né? Vocês que sabem. Não, então, Lu, bem sim. Ô, Lu, o que você fazia antes de se tornar terapeuta? Então, eu saí de Recife, saí de Garanhuns, vim para Recife no meu primeiro dia de aula na faculdade de música. Então, nessa época, isso foi em 2007, não, em 97, eu queria ser pianista, né? Eu tive um grande privilégio de estudar piano em casa com a minha irmã, que estava começando a dar aulas de piano nessa época. Eu tinha 10 anos de idade e comecei a conhecer e me encantar pela música com esse privilégio de ser dentro de casa. E aí, quando terminei a escola, vou fazer faculdade, vou fazer para música, né? Então, passei na faculdade aqui na Universidade Federal aqui de Pernambuco e vim para Recife, me mudei para cá para ser pianista. Esse era o meu sonho naquela época, né? Sim. Só que aí o que acontece? Quando eu cheguei na metade do curso, eu não me realizava profissionalmente como pianista e como professora de música. Sim. E aí, e agora? Né? Mas eu estudei música a vida inteira, eu me sonhei em ser pianista. Como assim eu não quero mais ser pianista? Eu vou querer ser o quê? Então, comecei a buscar, a ver outras coisas, e aí nesse caminho surgiu a enfermagem, né? Conversando com uma amiga, ela disse, vai fazer um curso técnico, de repente você se descobre aí alguma coisa. E foi uma descoberta imensa, porque eu me vi muito confortável dentro da área de saúde, né? Eu me saí muito bem em termos de notas,
de estágios, eu me senti muito à vontade dentro do hospital e dentro do âmbito da saúde. Opa, tem alguma coisa aí. Nesse caminho, eu conheci a musicoterapia. Num congresso, eu fiz uma oficina de musicoterapia e me apaixonei pela musicoterapia. É esse o caminho, né? Esse caminho próprio, mas que junta a saúde com a arte num caminho próprio. Então, foi quando eu descobri que eu queria ser musicoterapeuta. Foi aí que você descobriu que você era uma cuidadora. Por isso que você não se adaptou logo com professora de música, com pianista, porque você não estava ali interagindo com as pessoas, você não estava ali transbordando o seu amor, entendeu? Você estava muito só, você e o instrumento. Quando você foi para musicoterapia e você foi para enfermagem, ali você despertou. Eu gosto de cuidar de gente. E é engraçado, esse cuidar, ele vem, aliás, bem de muito antes. Quando eu comecei a estudar música, eu cuidava muito da minha avó, que morava lá em casa, mãe da minha mãe. Então, essa amiga que me indicou a enfermagem, que me deu força para fazer a enfermagem, ela lembrava disso. Olha, mas você cuidava tanto da sua avó, você tinha tanto jeito para cuidar de idosos, tá? Você podia fazer a enfermagem, que é um pouco essa coisa do cuidado, né? Então, Lu, eu acho que eu me encontrei na enfermagem também isso, né? Esse cuidar. Isso, né? É impressionante, a Lu. Cuidar também, né? Isso. Vários colegas que eu trago aqui... um pouco aí, né? Vários colegas que eu trago aqui, eles percebem que eles já eram terapeutas há muito tempo. Em casa, na família, com os amigos, na antiga profissão. A gente sempre foi terapeuta, Lu, só que a gente não sabia. Pois é, de alguma forma, a gente já exercia esse cuidado, né? Sim. Só que não com as ferramentas formais, digamos assim, de texto, cursos e tudo mais, né? Mas esse sentimento de querer cuidar e tratar e curar, enfim, e ajudar o próximo, isso a gente já tem, né? Já vinha nutrindo, já vinha crescendo desde muito tempo. Sim. Né? A gente só arrumou um canal de como expressar isso. E aí cada um foi para uma técnica, né? Exato. Lu, eu queria saber o seguinte. Antes de você chegar na musicoterapia, porque depois que a gente entrar, eu sei que ali a gente fica, sabe? Então eu quero falar um pouquinho antes, né? Sim, você passeou por outras abordagens também, não foi? Nesse caminho. Por exemplo, eu te conheci na biodança. Sim. Aí eu queria que você trouxesse um pouquinho dessa caminhada, sabe? Certo. Nessa minha busca de achar o meu lugar de realização profissional, eu conheci a biodança. Primeiro eu conheci como a biodança, para mim, enquanto aluna, enquanto processo de autoconhecimento, né, para me trabalhar, eu comecei a fazer a biodança. E aí, dentro do grupo regular, que a gente chama, né, esses encontros semanais, eu me encantei com a biodança e fui para a escola de formação em biodança. Então, eu cheguei a fazer metade do curso de biodança, na escola de biodança aqui em Recife. Só que aí, quando chegou nessa metade, mais ou menos a metade, surgiu a oportunidade de fazer uma pós-graduação, né, que é um curso de formação em musicoterapia lá no Rio de Janeiro. E aí foi uma decisão dificílima, porque eu tive que me escolher, né, entre a biodança, que estava me abrindo, me despertando para a sensibilidade e para vivenciar essa sensibilidade de uma forma mais ampla, e a musicoterapia, que era algo que eu já vinha sonhando, que eu já desejava e tal. Só que aí foi uma escolha muito difícil, mas eu pensei, acho que uma coisa bem prática mesmo, assim, tanto que a música já era algo que fazia parte do meu dia a dia, mas também, assim, na época não tinha curso de musicoterapia aqui no Nordeste. Então, surgiu, assim, todas as situações facilitadas para que eu fosse para o Rio fazer o curso lá. Disse, olha, mas a biodança tem aqui em casa. Fui-me embora. Isso.
Mas acontece que a biodança ela tinha mesmo que passar por você para fazer a sua contribuição, para você dar outros saltos. Então, a biodança, de repente, era só para contribuir, te fortalecer. E eu quero que você traga aqui uma experiência de biodança que fez a senhora dar saltos lá no Rio de Janeiro. Pois é. Né? A gente tem essa coisa de a gente vai significando, ressignificando as coisas, né? E eu sou muito grata, de uma certa forma, eu posso até dizer que eu sou musicoterapeuta em parte por conta da biodança, tá? Porque a biodança é que me impulsiona. Eu estava confortável como técnica de enfermagem, eu já era funcionária pública como técnica de enfermagem já da Prefeitura de Olinda e do Estado, então eu já tinha uma estabilidade financeira, profissional, eu já tinha um caminho para seguir, era só seguir, continuar a vida, mas tinha essa inquietação. Então a biodança me mostrou esse potencial e essa capacidade de me desprender desse lugar de conforto e buscar uma coisa que realmente me preenchia, né? Então eu fui para o Rio de Janeiro para fazer o curso. Quando eu cheguei lá, na primeira semana, eu fui, entre aspas, adotada por uma colega da turma lá do Carioca do Rio, uma pessoa muito querida, que eu mando um beijo para ela, que é a Priscila Barreto, lá do Rio de Janeiro. Ela me adotou, e aí, adotada por ela, eu realizei um dos grandes sonhos e que foi muito significativo dentro da minha jornada, que foi saltar de asa delta. Eu fiz um salto de asa delta lá na Pedra da Gávea, lá no Rio. E tenho fotos maravilhosas, né? Uma hora eu mostro para vocês aí as fotos, Silvinho já conhece, né? Então, esse salto, ele foi muito simbólico dentro da minha trajetória como terapeuta. Porque eu vinha de uma carreira de enfermagem, né? Que é um cuidado, é uma ajuda, mas é uma profissão muito anônima, né? E eu fui buscar a música como forma de cuidar, né? E aí eu fui me tornar a terapeuta Luciana Frias, com nome, com sobrenome e com identidade de terapeuta bem mais reforçada, mais ampla, mais firme. Então, foi um processo que esse salto de asa delta que eu dei lá, né, ele ficou muito simbólico para mim quando eu dei um salto dentro desse meu caminhar de terapeuta, né? E aí esse salto ele era muito maior. Né? Esse salto era muito maior. E eu quis trazer isso aqui, Lu, sabe por quê? Porque eu acho muito importante a gente integrar as ferramentas, as terapias, mostrar o quanto que cada uma pode colaborar na vida de todas as pessoas. Não existe a concorrência. Se você faz isso, você não pode fazer aquilo? Não! Todas elas se unem e cada uma traz a sua colaboração para o nosso processo. Então você passou pela biodança, não é mesmo? Usufruiu ali daqueles benefícios, se nutriu e deu um salto para onde realmente você queria saltar. Era ali onde você queria chegar. E você sabe que você volta para a biodança a hora que você quiser, porque não vai faltar abraço ali para você. Pelo contrário, né? Então, assim, eu acho legal isso, a gente entender que a gente se completa. Então, um terapeuta, ele precisa estar sempre se cuidando, mas ele se cuida com prazer. Porque depois que ele aprendeu o quanto de benefícios que ele trouxe para a sua vida, ele não quer mais parar. É verdade. E aí, eu quero saber o seguinte, logo no começo da caminhada, quais foram aqueles aquelas transformações que ocorreram na Luciana Frias? Sabe? Dentro de você, assim, o que foi acontecendo? É interessante porque, assim, eu vi a musicoterapia como a própria vivência musical, né? O tocar um instrumento, o ouvir uma música, o cantar, como algo que trazia esse sentimento de cura para mim mesma, né? Desde quando eu comecei. E
uma coisa que mudou muito é que, assim, eu era uma pessoa extremamente tímida quando eu queria ser pianista, né? E é até uma característica bem dos pianistas, né? O pianista, ele se apresenta, normalmente ele está de lado para a plateia, muitas vezes ele está sozinho no palco, então tem uma coisa mais intimista, né? E quando eu me tornei a Luciana musicoterapeuta, né, eu passei a ter uma postura diferente. E eu acho que aí vem a junção de musicoterapia, a minha vivência pessoal com a biodança, com a psicoterapia, para autoconhecimento e tudo mais. Então, houve uma mudança, uma curiosidade. Eu percebi uma mudança na minha voz. Ah, mas a voz mudou. Eu percebi diferente essa voz. Porque enquanto pianista eu não cantava, eu detestava cantar, né? E aí eu, como musicoterapeuta, muitas vezes a minha única ferramenta é o canto, né? Então, situações onde eu estava no hospital trabalhando, fui chamada de urgência. Ó, tem na UTI pediátrica uma criança que a gente está com muita dificuldade e precisa de um musicoterapeuta. Então eu fui de emergência, cheguei, eu só tinha voz. Não, eu tinha um instrumento maravilhoso que é a minha voz. Então eu fui descobrindo, nesse processo de me tornar musicoterapeuta, fui descobrindo a minha voz, tanto a voz para o canto, quanto a voz para a aula, né? Hoje em dia eu trabalho com aulas, então palestras, cursos, então foi uma descoberta que vem desde da postura física, da postura de voz, a postura de identidade, como Luciana Frias, a terapeuta. Então, é um processo que foi caminhando, né? E que ainda está se processando. A gente está no gerúndio ainda. Com certeza. Gerúndio para sempre. Para sempre. Para sempre. Para sempre. Olha, nunca quero chegar nesse ponto assim, já sei tudo. Gente, nunca. Não, eu quero estar nesse gerúndio para sempre. Mas, Lu, é tão gostoso quando a gente olha para trás, que a gente vê de onde a gente saiu, como eu estava naquela época e como eu estou hoje, né? Mesmo sabendo que ainda tem muita caminhada pela frente, sim, mas eu imagino que a gente se sente tão vitorioso porque a gente venceu barreiras que a gente mesmo inventou, né? Algumas sociais, algumas familiares, mas muitas foram inventadas por nós. E aí a gente vencer essas barreiras e conquistar a nossa identidade. Isso que você falou. Gente, quanta gente parte dessa vida sem saber quem é. Sem saber o que veio fazer aqui. O que eu vim fazer aqui? Não sei, e parto. Quantos potenciais são, entre aspas, desperdiçados, porque as pessoas não param para se olhar e para se descobrir, né? Sim. Então, às vezes a gente perde de ter não só o potencial em termos de arte, mas o potencial humano, né? O potencial humano de criatividade, de renovação, de tantas outras coisas que somos capazes, né? Entendo, total. Lu, então você já me trouxe aqui como foi que a musicoterapia te abraçou, né? Foi num congresso, então, e você foi participar, e ali o cupido te pegou, foi assim? Aí, foi no laçou e nunca mais soltou. Essa foi ótima. E aí, querida, com um pouco de tempo dentro dessa jornada na musicoterapia, se formando e tudo mais, quando foi em 2016, você já era vice-presidente da Associação Brasileira, né? Isso. Dos musicoterapeutas, não é? Isso. E lá você exerceu uma função de vice-presidente de 2016 a 2018, deve ter tido um trabalho ali legal, né, de contribuição. Foi uma experiência maravilhosa, né? Pouco antes disso, em 2015 a 2017, eu trabalhei como presidente da Associação de Musicoterapia do Nordeste, né? E que já foi uma experiência maravilhosa. E aí, nesse processo, eu fui convidada para participar da diretoria da UBAN, que é a União Brasileira de Associações de Musicoterapia, que é essa associação nacional, né?
Sim. Então, eu participei e fizemos, foi um espaço maravilhoso, né? Encontrei pessoas lindas, né? A diretoria, pessoas do Brasil inteiro, né? Tinha gente de Macapá, do Rio, de Curitiba, de São Paulo, de Belém, e a gente, né, trabalhando pela profissão, foi uma experiência maravilhosa, né? Onde a gente consegue ver a prática de um outro ponto de vista, que não o dia a dia ali da clínica, do consultório, né? Sim, então, ver a profissão em termos mais amplos de macropolíticas e tudo mais. Então, é uma possibilidade maravilhosa, tá? E aí, essa honra de participar. Eu quero saber, Lu, se depois que a musicoterapia entrou nas práticas integrativas pelo governo, oferecida pelo SUS desde 2017 para cá, né? Houve uma possibilidade de avanço, de atender mais pessoas, de beneficiar mais pessoas? Ocorreu alguma mudança dentro da profissão? Sim. Dentro da UBAN, né, essa instituição nacional, é uma instituição que tem várias comissões. Entre essas comissões, tem uma comissão do SUAS, né, do Sistema Único de Assistência Social. Então, essa comissão é uma comissão que já vinha trabalhando há bastante tempo, né, até chegar nesse ponto, né, entrar no rol de práticas integrativas, e continua trabalhando não só em termos de orientação e capacitação dos profissionais, mas em termos de estruturação da musicoterapia dentro desses processos, tanto em serviços públicos quanto privados. Então, a gente vem num crescente, né, de musicoterapia, principalmente a gente trazendo aqui para o Nordeste, né? Há 10 anos atrás, a gente tinha musicoterapia, assim, a Recife tinha 2 pessoas, Natal tinha mais 2, sabe, tinha um grupo no Piauí e outro grupo na Bahia, né? Hoje a gente tem associações, equipes grandes de musicoterapia em quase todos os estados do Nordeste, né? Então, o crescimento foi muito grande nesses últimos 5 anos, principalmente, né? Então, hoje Recife conta com 2 faculdades que oferecem curso de formação em musicoterapia, né? Queria que você entrasse nisso, que você é representante e coordenadora, não é isso? De alguns estados. Da SEMA, qual o nome da faculdade? Isso mesmo. Isso mesmo. Hoje, eu estou fazendo um trabalho hoje muito, muito gratificante na faculdade Sensupeg, tá? A Sensupeg é um grande nome dentro da musicoterapia, porque hoje a Sensupeg tem 18 turmas de formação em musicoterapia pelo Brasil. Então, de norte a sul do país, a gente tem turmas. A gente tem mais 12 turmas em fase de divulgação para iniciar ainda esse ano. Então, é uma equipe grande trabalhando pela musicoterapia. Então, eu trabalho como consultora, montando turmas em Recife, João Pessoa, Natal e Campina Grande também. Estamos iniciando um trabalho lá. E trabalho dentro da faculdade como supervisora de estágio. Então, eu faço essa parte de acompanhamento no período que os alunos estão em campo, né, fazendo estágios. Nossa, dentro das áreas deles. Você sabe que dentro dessa sua fala me veio uma sensação assim, que é o seguinte: antes da musicoterapia chegar a ser um benefício para inúmeras pessoas, a título de tratamento mesmo, que essa parte que a gente vai entrar agora, eu imagino o quanto beneficiou pessoas que estão trabalhando naquilo que amam, né? Esses profissionais que você está ajudando e toda a instituição está ajudando a se formar, elas estão se realizando dentro dessa profissão, dentro dessa arte, dentro desse trabalho de cura. Então, assim, o benefício é para tantas pessoas, né? É verdade. É muito comum a gente ouvir dos alunos as pessoas dizendo assim: eu achei o meu lugar enquanto profissional, sabe? É muito comum a gente dizer assim: eu estou realizando um sonho, eu estou fazendo uma coisa que eu sempre sonhei que existia, mas eu não pensei que fosse
tão concreto, com curso, com formação, com reconhecimento do MEC, né? Então, é muito comum esse sentimento de realização de sonho dentro da musicoterapia. Não, e você imagina, então, a qualidade desse profissional que ama o que faz, que está realizando um sonho, quer dizer, como que ele chega ali para a pessoa diretamente ali que vai ser beneficiada. É outra coisa, né, Luciana? É um plus, é uma garantia de qualidade de humano para humano, né, Lu? Exato, exato. E a música é bem essa coisa humana, né? Então, ela é importante, esse cuidado. A gente começa desde a formação do musicoterapeuta, trabalhando a necessidade do profissional se cuidar, dele se conhecer, seja de preferência pela própria musicoterapia, seja por outras abordagens, né? No meu caso, quando eu fiz o curso, a gente tinha uma musicoterapeuta aqui em Pernambuco, que era a Carmen Vasconcelos, que está trabalhando ainda aí, faz um trabalho maravilhoso. E aí só tinha a Carmen, que era uma pessoa que eu conhecia muito, que eu frequentava a casa dela, a gente fazia divulgações juntas. Então, eu não tinha uma musicoterapeuta para cuidar de mim, para que eu me conhecesse pela musicoterapia. Então, eu busquei a biodança, eu busquei a psicoterapia, busquei outras abordagens, né? Porque é importante que o terapeuta ele se cuide também, que ele tenha esse olhar, é muito bonito, cuidar do outro, cuidar do próximo, é muito lindo, mas esse cuidado tem que começar conosco, né? A gente tem que, enquanto terapeuta, a gente tem que se preparar, e se preparar, o musicoterapeuta se prepara não é só quando ele afina o violão, quando ele abre o piano para atender, né? O preparar é autoconhecimento, é saber os limites, né? Saber onde é que eu posso ir, onde eu não posso, né? Tudo isso é muito importante, é parte desse processo, né? Sim, que a gente reforça muito dentro da formação do musicoterapeuta, né? Essa importância do autocuidado, né? Então, e aí eu trago bem para esse momento agora que a gente está vivendo, né? A gente tem muitos musicoterapeutas que estão se disponibilizando a atender, e às vezes até num serviço voluntário, gratuito, atender a população que está em quarentena e que tem surgido muito sofrimento, né? Por conta da quarentena, dessa situação que estamos vivendo, né? De medo, de incertezas, né? Então, o musicoterapeuta ele está presente nesse processo também de cuidado social, né? E que é um processo que a gente cuida do outro, né? Tem muitos musicoterapeutas atendendo online, né? Mas tem esse autocuidado também. Então, alguns musicoterapeutas trabalhando para atender os profissionais de saúde que estão em linha de frente nos hospitais. Ai, Lu, estava pensando tanto em você esses dias aqui em casa. E isso, importantíssimo, né? Porque aquele que está lá em atendimento direto aos pacientes, né? Eles têm uma carga muito grande tanto carga de trabalho, que atualmente está bem puxada, né? Mas uma carga emocional, uma carga de transferências, uma carga, né, que modifica muito, modifica o sono desse profissional, o apetite, o humor, e aí muda a concentração, muda tudo. Então, o musicoterapeuta ele também está presente nesse processo. O convívio familiar, né, Lu? Que às vezes o profissional não pode nem voltar para casa com medo de contaminar a sua família. Exato. Eu tenho conhecidos que são médicos que estão assim, eu fui para casa de fulano, que é médico também, e tá só lá, 2 médicos juntos, né? E as famílias estão em outro lugar, e eles, olha, eu não estou em isolamento social, eu estou indo trabalhar, mas eu estou em isolamento familiar. Enquanto família, eu estou isolado dos meus filhos como uma forma de proteger, né? Entendo. Então, eu lido, às vezes, eu lido com idosos no hospital, mas eu penso nos meus pais que estão em casa, né? E aí enquanto filha, né? Eu já estou alguns meses longe dos meus pais, que são idosos,
mas que eu não posso ir até eles, né? Eles moram perto aqui em João Pessoa, mas eu não posso ir até João Pessoa para vê-los, porque eu, como profissional de saúde, eu posso, né, não posso correr esse risco de levar algo que possa adoecê-los. Então, a música e a musicoterapia entram nesse processo também de autocuidado, né? Onde a gente vai cuidar da gente mesmo, enquanto antes de abrir o piano do consultório, eu sou Luciana, a esposa, eu sou Luciana, a filha, a vizinha, a amiga. Então eu tenho esses outros papéis também precisam ser cuidados e serem restaurados, né, a partir da música. Total. Mesmo. Lu, você me trouxe uma coisa agora que me lembrou. Eu e Luciana, nós trabalhamos no mesmo endereço durante uma época. E eu trabalhava com massagem e outras terapias holísticas numa sala, e Luciana Frias como musicoterapeuta numa outra sala. E daqui a pouco eu só ouvia o batuque. E o batuque, e eu tentando deixar o meu cliente lá zen, né, relaxado, e vinha o batuque. Aí teve uma hora que eu pensei assim, tá bom, então tá... Não, eu pensei assim, isso aqui tá se tornando um lugar de cura, então esse barulho é para curar e o meu cliente tá precisando desse batuque e vamos que vamos. E olha, minha filha, a gente foi vizinha durante muito tempo e o batuque dela sempre deu certo e sempre colaborou com a minha... sempre contribuiu com os meus atendimentos, sabe? E aí eu assistia as mães levando suas crianças às vezes com tracinho de Down, com tracinho de autismo, e ali eu fui aprendendo na vivência mesmo, assim, assistindo Luciana dando amor, sabe? As mães chegavam e se derretiam por ela, as crianças não viam a hora de entrar na sala para fazerem parte ali da sessão de musicoterapia. Então é o seguinte, eu sei que a gente não vai conseguir abraçar tudo que a musicoterapia tem para oferecer hoje. Eu gostaria que você trouxesse para a gente um sarau terapêutico e trazendo aqui a contribuição mesmo, a vivência, em alguns casos que você cuidou. É isso? Sim. Eu tenho um caso bem interessante que eu cuidei de um rapaz, um adulto jovem, cerca de 25 anos, e eu trabalhava numa instituição de reabilitação neurológica. E ele sofreu um acidente de moto, perdeu parte dos movimentos, né, dos braços, pernas, e ficou com um comprometimento... era temporário, mas bem significativo. E aí, o fisioterapeuta disse, olha, a musicoterapia seria muito bom para você. E aí, ele disse assim, eu não quero fazer musicoterapia porque eu odeio música. E aí, eu achei curiosíssimo isso. Eu nunca encontrei uma pessoa que diz odeia música, qualquer tipo de música. E eu fui entender que ele... Quando sofreu o acidente, passou 4 meses internado no UTI. E a UTI de um hospital é um lugar que, em termos sonoros, é muito desgastante, porque tem alarmes, monitores cardíacos, bomba de difusão, uma série de aparelhos que apitam, que tocam, que bipam o tempo inteiro. Além da dinâmica de voz, às vezes as intercorrências, o paciente parou... E tem toda uma agitação. Então, em termos sonoros, é muito, muito forte essa experiência. E para ele foi terrível. Quando ele saiu do hospital, ele doou o aparelho de som na casa dele, os CDs que ele tinha. Ele só não se desfez da TV porque ele disse que a esposa assistia novela. A novela salvou a TV, mas fora isso, ele se livrou de tudo, porque ele não suportava os sons e barulhos. E eu comecei a fazer um trabalho com ele de dessensibilização. Então, vamos fazer musicoterapia? Vamos. Mas eu não gosto de som, então a gente faz no silêncio. Porque desde o conceito básico de música, que é essa relação de sons e silêncio, né? Então o silêncio ele faz parte da música.
é essa intervalo de sons e silêncios que dão os ritmos, os toques, a respiração e tudo. A nossa frase, quando a gente fala, é sons e silêncios. Então a gente foi trabalhar o silêncio. E aí a gente tem os instrumentos que são sonoros, mas eles não são apenas som, eles são texturas. Então a gente foi sentir como é que é a textura, né, do violão, como é que é a temperatura das cordas. Tem uns mais finos, outras mais grossas, e tem, né, os cravos aqui para afinação. Então a gente foi trabalhar a percepção do corpo do instrumento, da percepção do próprio corpo, do ritmo de respiração, da harmonização do olhar, do toque na pele. Então nós fomos fazer primeiro essa dança musical silenciosa. Depois a gente começou a trazer um pouco de som, e a evolução desse paciente foi maravilhosa. Olha, quando eu dei alta para ele da musicoterapia, ele estava tocando num grupo, era um grupo de pagode que a gente tinha lá no centro de reabilitação, e ele tocava nesse grupo. Eram oito pacientes, e ele lá tocava bateria, tocava surdo, pandeiro, tocava tudo. Então, foi muito importante, não só para o processo dele de restabelecimento dessa relação dele com a música, mas a relação dele como com nova identidade, né? A partir daí, ele precisou renascer. Assim como ele aprendeu a andar, aprendeu a caminhar, a comer, a se vestir novamente, ele também aprendeu a identidade dele nova, como é que era, qual era. Então, a musicoterapia ele foi importante nesse processo, e enquanto isso permeava a questão da socialização. Então, ele foi conhecendo outras pessoas dentro de um ambiente seguro, terapêutico, né? E a partir daí foi modificando essa relação dele com ele próprio e com o entorno. Então, foi um processo maravilhoso. Essa é uma das experiências, assim, uma das muitas experiências que a gente traz de sucesso da musicoterapia, né? De como a gente pode alcançar e trazer benefícios através da musicoterapia. Eu fico pensando, Lu, que ele renasceu mais ele mesmo dessa vez, sabe? Possivelmente. Porque de repente ele tinha esse talento, esse dom, e não tinha explorado. Infelizmente, mediante um trauma, precisou passar por isso tudo, e esse dom veio à tona, com você despertando toda essa sensibilidade e respeitando o momento dele. Sim, sim. Né? A gente respeita. E até a própria musicoterapia, ela traz esse respeito, né? Às vezes as pessoas dizem, mas da musicoterapia vocês usam... Que música que usa para tratar com musicoterapia? A musicoterapia, a gente usa a música que cada paciente, cada cliente traz pra gente. Então, assim, eu tive um paciente que eu atendia trabalhando só com hip hop, porque era a música que ele gostava. Ele dançava break antes do acidente. Então, vamos trabalhar com hip hop. Eu atendi um grupo de adolescentes que eram da igreja Assembleia de Deus. Então, a gente trabalhava com músicas evangélicas, com Aline Barros, com Cristina Mel, e a gente ia trabalhar todo esse repertório, que é um repertório que faz sentido para eles, né? Que faz sentido para a vida de cada um. Então, é essa música que o terapeuta vai utilizar e que vai alcançar o outro, né? Então a gente não tem uma música pronta, essa coisa comercial de dizer assim, olha, se você está sentindo isso, você ouve tal música, se você está sentindo assim, você toca tal instrumento. Não, a gente tem essa musicalidade e esses gostos dentro de cada um. Então o terapeuta vai buscar isso dentro de cada pessoa que a gente atende. Então, para isso, Lu, exige da gente e de você enquanto profissional sensibilidade, humildade e flexibilidade, né? Porque você não chega querendo impor nada, e você vai tocar a música que é favorável para ele dentro do processo dele, porque
o que você está ali por um motivo. O motivo é o bem-estar dele, Exato. é a evolução dele. Então a gente não Exato. pode bater de frente, não tem sentido isso. Exato. Então, assim, eu tenho o meu gosto musical, que eu escuto na minha casa, no meu ambiente pessoal, e tenho o gosto musical de cada pessoa com quem eu encontro, né? Então, a gente aprende muito nesse processo, né? Aprende muito sobre a gente mesmo, né? Sobre a nossa capacidade de flexibilizar, né? Que às vezes, enquanto músico, quando eu era somente musicista, né, que eu sonhava ser pianista, tinha certos tipos de música que eu ouvia assim, não quero nem ouvir isso, essa música não presta, essa música não é boa, né? E como modifica o olhar depois, tá? Então, por exemplo, se eu ia no restaurante, tinha música ao vivo, eu disse, mas esse moço tá desafinando, eita, que esse violão tá desafinado, não, essa música, ele tá cantando no outro tom. Quando eu me tornei terapeuta, o meu olhar para esses músicos também modificou. Poxa, que legal que ele tá se expressando através da música. Então eu pude ouvir mais do que notas e tons e escalas, e eu pude ouvir a expressão daquele indivíduo pela música, né? Então isso modifica o olhar, modifica, né, muita coisa. Então é fantástico. Você acrescentou o amor, né? Porque o musicista, ele é técnico. Tudo bem, ele ama a música, ele ama o instrumento, mas ele é técnico. E o terapeuta, ele é amor. Então você conseguia ouvir a beleza daquele pagode, daquele funk, a expressão do ser humano. Você estava vendo ali um ser humano atrás daquela manifestação, né? Exato. Mas esse amor, ele não essa junção da música com o cuidado e com o amor é algo realmente muito lindo, que nos encanta, nos preenche, mas é também ciência, né? Ia chegar aí. Temos que chegar nesse ponto. A musicoterapia não é só essa coisa que a gente uma coisa mágica que nos encanta, também é mágico, também encanta, também mexe, mas é ciência. Então, é formação acadêmica, é uso de técnicas, de métodos. Então, tem todo um aparato científico para que essa música possa, de fato, trazer esse bem-estar, trazer esses benefícios e poder realmente ajudar, né? Então, tem que ter essa parte de teoria de formação acadêmica em musicoterapia, tá? Sim, não é e só eu formação, tem que ser em musicoterapia, né? Entendo, Lu, entendo totalmente. E eu queria até que você chegasse nessa parte, aonde que a musicoterapia pode colaborar com a neurociência. Porque você sabe o tom, você tem a técnica para chegar no autista e num traço de Down, ou em outro TDAH, e assim vai. Eu gostaria que você se desse para você fazer uma contemplada sobre isso também, Lu. Sim. Inclusive, assim, na própria formação do musicoterapeuta, né, a gente tem disciplina. O musicoterapeuta é um profissional de saúde. Ele não é profissional simplesmente de arte ou de educação. Ele é um profissional de saúde. Então, como profissional de saúde, a gente tem disciplinas, por exemplo, de neuroanatomia, neurofisiologia. Então, a gente vai estudar a musicoterapia e neurociências. Temos disciplinas de musicoterapia e neurociências, onde a gente vai entender, em termos de processamento neurológico, o que acontece quando a gente ouve uma música, quando a gente toca um instrumento, quando a gente dança, quando a gente nem percebendo a música, mas a gente está batendo o pezinho ali, acompanhando aquele carro de som que passou, né? Então, tudo isso tem um entendimento científico, né? E que a musicoterapia tem crescido muito a pesquisa nessa área da neurociência, justamente para que a gente possa fazer o uso dessa música de uma forma muito, muito consciente, muito técnica, muito embasada, tá?
para que a gente possa oferecer a música da melhor forma e da forma mais segura para quem vai receber, né? Então, não é só a gente gostar de música, a gente ter amor pelas pessoas ou a gente querer ajudar, que a gente vai levar uma música que traga benefícios, tá? A gente vai trazer esse benefício a partir de um conhecimento científico, acadêmico, e o profissional de musicoterapia, além da formação acadêmica, ele tem que estar inscrito na instituição de classe, né? Então, para você vai buscar um musicoterapeuta, ele está inscrito em que associação de musicoterapia, né? Onde foi a formação dele, tá? Precisa ter esse embasamento para que a gente faça tudo com muita seriedade, muito compromisso, né? Responsabilidade e eficiência, né? Isso, porque quando a gente vai atender alguém que vai partilhar de seus problemas, de seus medos, de suas dores, de suas dificuldades conosco, temos uma responsabilidade com aquele indivíduo. Então a gente precisa estar preparado para que a gente possa assumir essa responsabilidade da melhor forma possível, né? Então, total. Tem que ser formação acadêmica em musicoterapia. Dos instrumentos que você tem aí, querida, eu gostaria que você tocasse alguma coisa e trouxesse pra gente, assim, aonde que esse instrumento chega em determinado lugar daquela pessoa que foi te procurar, que benefício que esse instrumento pode levar para aquele ser humano. Tem como? Eita, vamos pensar. Um instrumento. Eu perguntei para a pessoa certa. Eita, que difícil, hein? Olha, não, porque dependendo do som, não é mesmo? Dependendo do som, aquilo vai direto ali, no hemisfério, né? Em determinado benefício, desperta qual sinapse, né? Que faz um link com alguma coisa. Você é que vai saber me explicar isso, porque o que eu quero dentro da jornada do terapeuta não é só falar de terapeuta com terapeuta. Então tá todo mundo que está assistindo aqui sabe tudo de técnico que Luciana está falando, mas eu quero falar com quem não sabe. Quem sabe que está aqui hoje está nos prestigiando e a gente ama isso. Mas eu quero que essa informação que a Luciana está trazendo chegue em alguém que precise saber daquilo e que desperte e pense assim: poxa, eu posso levar meu filho, eu posso levar minha mãe, eu posso levar um idoso, eu posso levar um acidentado, que essa terapia vai me ajudar. Então é isso que também, sabe? A intenção maior de tudo isso é levar essa informação para quem não conhece. Sim. E é um espaço importantíssimo para isso, né? A gente tem a possibilidade de atuação, de atendimento da musicoterapia é muito ampla, sabe? É muito ampla. Que a gente pode receber desde trabalhar com bebês ainda no ventre da mãe, fazendo um pré-natal musicoterapêutico, assim, acompanhando todo esse processo, né, da mãe de tornar-se mãe, desse vínculo da mãe com o bebê, dessa relação. Então, esse acompanhamento desde o ventre até passando por todas as idades e todas as condições até chegar no momento de partida, né? Então, até a questão dos idosos, a questão dos cuidados paliativos, que são pessoas, né, num estado muito próximo da morte, onde a gente também está presente, também está fazendo esse processo, né, de estar junto, né? O estar junto, o terapeuta, eu acho que é esse estar junto, né? Uma experiência rapidinho que eu vou dizer a você. Eu trabalhava num hospital com cuidados paliativos, né? E aí eu fui atender uma moça, ela tinha uns 33 anos de idade, estava sozinha, família do interior, o marido lá com os filhos pequenos, ela estava num estado muito avançado de câncer, ia morrer nos próximos dias. E eu cheguei e eu estava com um violão, a minha bata cheia de instrumentos, assim, um pandeirinho, um ovinho, um triângulo, e eu cheguei e ofereci:
ofereci uma música para ela, eu queria oferecer uma música para ela. Disse, olha, eu vim tocar uma música para você, você quer ouvir uma música? E ela disse, não. Disse, tudo bem, eu entendo. Você quer conversar? Eu sou musicoterapeuta, a gente pode conversar um pouco. Ela disse, não, eu não quero conversar. E eu disse, você quer que eu vá embora? Aí ela olhou para mim e disse, também não. Então eu vou ficar. E eu fiquei o tempo de uma sessão ali. Eu estava ali junto com ela. Então, esse estar junto, né? A gente não falou nada, a gente não conversou, a gente não tocou, a gente estivemos juntos. Depois de um tempo, eu acho que uns 30, 40 minutos depois, ela olhou para mim e disse, muito obrigada, agora você já pode ir. Eu agradeci e fui embora. E aí, na semana seguinte, quando eu cheguei, ela me viu, ela disse, hoje eu queria ouvir Roberto Carlos. E aí a gente começou, aí eu já puxei o violão e já vamos lá cantar como é grande meu amor por você, né? Então, que coisa fantástica que é essa humanidade que a gente resgata pela arte, pela música, né? Quando a gente resgata a nossa humanidade terapeuta e humanidade de outras pessoas, é que se dá o que a gente poderia chamar de cura, de melhora, de objetivo terapêutico. O objetivo terapêutico é a gente ser mais quem nós somos. O que nós somos, como estamos. Então, a música, ela só traz uma outra linguagem para dizer isso. É só um outro idioma que diz assim, olha, eu sou humano e você também, e a gente pode estar nessa humanidade juntos. Eu te ajudo, você me ajuda. Então, o processo terapêutico é um processo de ajuda mútua, né? E a música e a musicoterapia tem isso de agregar, né? Qualquer pessoa que senta numa praça com um violão e começa a tocar, independente da música que estiver tocando, em 5 minutos tem um grupo em volta, né? Porque a música agrega, a música toca, né? Nos toca além das nossas censuras e das nossas barreiras de censura, de consciência. Ela vai lá dentro e toca fundo e preenche e traz para fora, né, o que a gente está guardando ali dentro, né? Então, na musicoterapia, a gente usa muito a expressão de recriar. Quando eu canto uma música, sei lá, de Roberto Carlos, por exemplo, eu estou recriando, eu estou criando novamente essa música, porque eu estou trazendo para ela um pouco de mim, do que eu sou, de como eu estou hoje, aqui, agora, nesse momento. Então, eu crio novamente. E quantas vezes eu cantar essa música, eu vou recriá-la novamente. Então, é muito importante a gente que está dentro de casa, né, a gente ter essa possibilidade de recriar. Né? A gente vai criar novamente a nossa casa, a nossa relação com a casa, a relação com as pessoas que estão dentro da nossa casa. Essas relações estão sendo criadas novamente. E o universo tá fazendo esse convite pra gente agora, né, Lu? A gente tá se recriando agora. Todos nós, né? E, Lu, gente, 59 minutos é muito pouco para se falar do que ama e com quem a gente ama, entendeu, né? Entendo. E aí, eu quero agradecer... 59 anos, Silvinha!
Eu queria que ela tivesse tocado, cantado, mas não deu e tá tudo certo. Gente. Ela vai voltar outro dia. A gente vai focar um assunto talvez mais específico, entendeu? Eu quero agradecer a todos vocês. Eu quero agradecer demais Luciana Frias. Eu quero agradecer demais a Biodança e Lorena, que foi lá onde a gente se encontrou. E foi lá onde a gente se amou muito e nunca mais se desgrudou. Obrigada pelo prestígio de ter vocês aqui. Então é isso. Muito obrigada por tudo. Gente, terapia é isso. Terapia é cura, é amor, é expansão da consciência, é qualidade de vida para nós, para todo mundo. Assim a gente se fortalece e consegue. É verdade. Assim a gente se fortalece e consegue levar uma palavra de força, de luz, de amor para o povo todo que está sofrendo. É isso que a gente quer, é isso que a gente deseja, não é, meu amor? Deixa com você um minuto. Tem um minuto só seu. Gente, gratidão, Silvinha, pela oportunidade de estar aqui falando, né, de coisa que eu amo tanto. Então, é sempre um prazer, é sempre uma alegria, né, falar de coisas que foram maravilhosas para mim e que eu tenho a oportunidade hoje de me tornar multiplicadora, né, trabalhando na formação de outros musicoterapeutas, tentando levar esse olhar e esse sentimento para despertar em outros musicoterapeutas. Então, é sempre um prazer, uma alegria imensa. Eu vou ficar devendo a música para vocês, mas na próxima live, Silvinha, a gente vai cantar e tocar bastante aqui. Prometo a vocês. Pode tocar uma flautinha só para finalizar? Toca uma flauta. A gente finaliza com a música, gente. Já pensou? Então vamos lá.